Muito boa noite, seja bem-vindo mais um Marilux Cast. Aqui na bancada, meu brother, sempre parceiro, nosso CEO do Grupo Marilux, Inácio Júnior. Boa Seja noite. bem-vindo, boa noite. E nós temos uma convidada ilustríssima, né? Especial. Mais do que especial, viu? Ela não é uma pessoa qualquer, é uma consultora empresarial. Diga-se de passagem, das melhores que eu tive a oportunidade de conhecer, e não conheço de pouco tempo, já de longas datas. E ela vai tratar de um assunto que é muito interessante para quem é da área de vendas, mas ela não vai falar. Ela vivencia isso e ela vai aqui nos encantar com esse assunto que é nada mais, nada menos do que relacionamento. Mas não é relacionamento afetivo amoroso, não, é relacionamento profissional. Você com você mesmo e você com as empresas. Seja bem-vinda, Dani. E aí, também das honras aí a Danis, convida ela para participar dessa bancada com a gente nessa noite. Muito boa noite a todos aí. As pessoas que estão, vocês aí que estão nos vendo aí, nos assistindo. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez, né? Trocando experiência, ganhando experiência também, né? Aprendendo e também contribuindo aí com todos vocês aí. Falar um pouco de Dana aí toca no coração, né, Dana? Dana já tá com a gente 3 anos, 4 anos? Sim, 3 anos. 3 anos. A pessoa que começou lá como consultora, hoje é amiga, né? Hoje é de casa. A gente acaba entrando, né? É, Não se tem por como. mim ela morava em Mossoró e trabalhava conosco. A proposta tá Oh, aberta aí, viu, Dana? Mas ela isso já, é que é ela já bom. mora no seu coração em Mossoró e também trabalha conosco, não permanente, né? Isso. Mas ele queria permanente, né? Quem sabe, né? Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Uma alegria estar aqui, sem sombra de dúvida, até porque estou cercada de pessoas que eu admiro, que eu conheci como parceiros profissionais e hoje realmente a gente tem um elo de relação pessoal, de amizade, né? Que é estendido às famílias também, nossas famílias se gosta e isso é maravilhoso. Traz um pouquinho do tema que a gente vai tratar aqui. Relacionamento. Vamos falar um pouquinho de pessoas, né? Porque são pessoas que constroem relacionamentos. E isso consolida o trabalho, né, que a gente faz no mercado. Bacana. E você que está nos acompanhando, deixa seu comentário, deixa sua curtida, deixa sua pergunta. Se por algum motivo não abordarmos aqui durante esse bate-papo, mas depois a gente vai lá e responde, a sua participação é extremamente importante. Se você é Marilux, mais ainda é o engajamento, é o seu carimbo, é a sua assinatura, é a sua lista de presença. Aquela história de que não é visto, não é lembrado. Por marca presença, dá uma carimbada aí e diz assim, tamo juntos. Dani, Sem falar, né, Deus? Faça o legalzinho lá, bota o legalzinho pra seguir a gente lá e faça indicações, né? verdade, tem muito Tá. conteúdo. Boa, Eu tava boa. fazendo um tutorial hoje, eu vi quantos conteúdos ricos e valorosos que foram produzidos aqui. Grandes convidados passaram por aqui com temas extremamente importantes, com a profundidade que deixa uma porta aberta para mudanças e transformações, viu? Então, os conteúdos lá estão diversos, distribuídos e gratuitamente. Dani, relacionamento, né? Não é algo tão fácil, Isso. mas é possível. Possível. Se constrói. E com empresas que não é uma única pessoa. São várias cabeças, várias pessoas, várias culturas, várias realidades, vários estágios, vários segmentos, vários momentos. Nossa, Uhum. quando a gente começa a colocar vários, não tem fim. Você que tem a oportunidade de entrar em diversas empresas, sentir uma energia, você é uma pessoa que chega realmente e diz por que chega. Eu poderia dizer que o seu nível de chegada é como um perfume francês. Todo mundo sente o perfume quando se chega. O que é que você tem para nos provocar nessa primeira parte sobre relacionamento? Uhum. Bem, eu começaria pela construção do indivíduo que eu sou, do profissional que eu sou, né? Hoje a gente está inserido no mercado, qualquer pessoa que está nos assistindo, né? Ele sendo adulto que está inserido no mercado de trabalho ou deseja fazer isso. Primeira coisa é se reconhecer, porque relacionamento é saber lidar com pessoas, é ter controle de emoções, de temperamento, conhecimento profissional.
Antigamente a gente dizia, a gente tem que saber chegar, né? Tem que saber entrar, tem que saber sair de qualquer lugar. E isso é extremamente relevante e importante quando a gente está querendo conquistar um espaço. Principalmente se a gente fala para vendedores, representantes comerciais. A gente vai entrar na casa de alguém. Vamos entender que essa casa é uma empresa que tem sua própria cultura, que tem seus próprios costumes, e a gente quer entrar naquela casa. Então a gente entra o quê? Com respeito, se apresentando, apresentando o nosso melhor. Quando a gente faz essa analogia, a gente pensa: eu me preparo o suficiente para entrar nesse ambiente, para conquistar esse espaço. Eu me preparo. Eu me o preparo. suficiente. Isso. Por isso que eu começo sempre dizendo: antes de eu construir um relacionamento, que é 2 ou mais pessoas, eu preciso me conhecer primeiro. Eu preciso me preparar para isso. Eu estou bem para esse papel? Legal, e eu vou provocar aqui, Inácio, né? Para que você não seja taxado como um sem noção, né? Sem noção, aquele que entra onde ele foi convidado, entra no ônibus, quer sentar na janela e ainda quer acender um cigarro. E teve uma participação de um colaborador lá que, numa reunião, foi falar coisas que não fazia sentido sobre a empresa. E as perguntas foram estimuladas e ele fez respostas totalmente erradas. Aí, Inácio, que me passou esse feedback. Tu lembra desse episódio? Qual é? Do Sem Noção, que disse que a empresa tinha 15 anos de empresa, que queria ser CEO da Sim, empresa. foi, lembro. O cara chegou na primeira Ele não semana, conhecia. Queria na queria reunião. aparecer. Teve outro que a gente fez um evento e convidou, e o cara, durante todo o evento, fez intervenções fora do contexto, mas o sem noção, ele não sabe que é sem noção, né? Falta alguns elementos da inteligência emocional também, né? Isso. Por isso que quando você falou, É um desenvolvimento me preparar Isso. para adentrar a empresa. E adentrar, eu disse a entrada como colaborador. A gente está falando aqui como vendedor, que é um colaborador não sendo funcionário, mas está lá para Sim, colaborar. mas colabora. Ele é um vendedor de serviço, né? É vendedor de serviço, né? E Tá. está representando alguém. Né? Mesmo que esse vendedor, representante comercial, ele represente várias empresas, em cada lugar que ele chega, que ele está representando uma pasta, uma marca, um produto, ele tem que ter um pouquinho dessa identidade, essa postura dessa empresa que ele representa. Não é verdade? Então, assim, tanto eu me preparo para ser bem educado, para honrar os compromissos que eu firmo, por exemplo, mas eu também tenho que conhecer a empresa, né, para a qual eu estou naquele momento trabalhando, representando. Eu tenho que conhecer produto. Parece uma coisa comum de se falar. Mas, infelizmente, nós que estamos no mercado, a gente ainda vê muito profissional que não conhece de verdade a empresa que ele está representando, não sabe falar sobre os produtos que ele está querendo vender. Ele não sabe falar. Basta uma perguntinha um pouquinho diferente ou um pouco mais técnica que ele desestrutura, né? Se desestrutura nas respostas. Se perde. Hoje, né, eu costumo dizer que essas coisas que te assistem, né, esses podcasts que assistem, recentemente que eu assisti, e dizer que justamente hoje uma venda se faz 50% de uma venda, se faz por 50% é relacionamento, 50% é condições comerciais, né? Mas eu vou logo mais à frente, né? Disso. Acho que hoje o relacionamento corresponde a 60%, 70%. Porque ele é Nós quem temos abre a porta. É. E assim, nós temos um exemplo agora há pouco, né? De esse representante que ele colocou recentemente, e o cara tinha um cara que era super gente boa e tudo. Ele estudava o cliente e tudo, mas ele não conseguia ter intimidade com o cliente e acabava atrapalhando as negociações. E a gente mudou o cenário, botou outro representante e hoje abriu as portas. Você vê que a gente não tem mais problema de preço. Antigamente eram os compradores ligando. Só se discutia preço. Só se discutia preço. E o pessoal era ligando pra gente. Ei, você fez um preço pra uma rede de supermercado, tem que fazer pra mim. Aquela briga, aquela coisa. Hoje você vê que não tem mais problema. Aquela briga que não é saudável, né? Hoje não tem Cada mais empresa problema. tem Então, sua assim, realidade. por quê? Porque esse cara, né, já tem mais de 30 anos de mercado. É um cara que tem prestação de serviço, é um cara que tem bem relacionado. Não é conversador, não tem muita conversa, mas é aquele cara caladinho que é o come quieto, né? Que faz ali. Se articula. Se articula ali justamente pelas obras que ele faz. Bacana isso que o Inácio falou. Ele tem uma visão sistêmica, né? A experiência trouxe ele uma precisão na hora de entrar, como se fosse uma águia que dá
um rasante. Ele fica ali pairando e ele tem uma precisão, ele vai cirúrgico. Ele não fica ali espalhando. Porque quando você diz aí pairando, a gente pode entender se preparando, Boa. né? Se articulando. Para eu chegar até aquela pessoa com quem eu vou de fato fazer bons negócios. Qual é o caminho que eu percorro? Às vezes eu tenho que falar com uma outra pessoa, né? Para abrir esse espaço. E tem que ter aquele diálogo inicial, que não é focado exclusivamente na venda. Venda é o quê? Negociação. Quando você está no processo de negociação, a primeira coisa que você tem que fazer, nesse quebra-gelo, é conquistar um pouco, tanto da atenção como da confiança do outro. Que às vezes ele não confia na gente de forma imediata. Ou a forma como eu olho, como eu aperto a mão, como eu cumprimento na chegada, bom dia, boa tarde, com licença, né? A forma de apresentação, de vestimenta, tudo isso é uma linguagem não verbal, mas que ela comunica algo ao outro, né? Com quem eu vou interagir. Isso no processo de abertura, né? Vamos dizer assim, entrada. Quando eu estou querendo entrar em algum espaço. E quando eu já estou consolidada, tem muito mais a ver com aquilo que eu prometo, eu cumpro. Minhas palavras. Porque hoje a gente vê muito representante comercial, claro que não são todos, mas existe no mercado, que engana o cliente. Faz afirmações que posteriormente vai gerar conflito, vai gerar insatisfação, e aquilo que eu deveria estar construindo eu mesma destruo. A gente precisa ter cuidado com as palavras, né? Porque elas tanto aproximam, como as palavras mal colocadas, elas afastam. E o representante comercial ele é uma pessoa super vista, né? Super. Como é? Como é, né? Todo mundo de olho, né? Nele. É verdade. E interessante ontem que eu por acaso descobri uma pessoa em comum, um primo meu, que conhecia um profissional que começou um relacionamento novo com uma empresa. E eu falei pro meu primo, você conhece? E aí ele passou um áudio só elogiando. E conheci essa pessoa há 20 anos, que ela trabalhou em tal lugar, que sempre foi muito respeitosa, não tem nada que desabonasse e tal. Gratuitamente. Isso é maravilhoso. Aí eu disse, ô Alexandre, você imagina se a gente acha que nós somos o que nós achamos que somos, mas é o mercado que diz que nós somos, né? E se esse cara não fosse tudo de bom, agora ele estaria, a cabeça dele estaria rolando, né? Porque você ia descascar. Ele disse, Davidson, não tenho dúvida, eu era o primeiro a queimar. Isso. Mas esse cara, eu não tenho nada para falar dele. Nada, nunca. Nunca vi nada do mercado ruim dele. Passei pra ti, não foi o áudio? Oi. Espontâneo, viu? Eu passei pro cara também, ele ficou super feliz. Porque toda hora a gente é visto. É. Toda hora nós Mas, estamos sendo olha, observados. É importante termos, Inácio e Davidson, consciência disso. o cara disse, rapaz, a memória dele é boa. Meu primo não tem contato com ele há muitos anos, mas disse a ficha dele toda, onde ele trabalhou, o que ele fez, como ele era, como ele tratava. 20 anos. O histórico vem junto, O né? histórico vem junto, né? Ele era um compradorzinho, né? Era um gerentezinho, né? Como Não, era ele era do setor de frutas, não era nem gerente, nada disso não, viu? Ele tratava bem, ele era representante. Era vendedor da Sadia, né, no caso. Tá aí. Você vê. Não é a Ela se posição lembrou, que né? você tá. Pois é, mas ele construiu o mercado dele, no nome dele, né? Eu posso dar um exemplo aqui? Pode. Tem aquela velha história, né? O mundo gira. O mundo gira. Isso aí é muito E interessante. eu digo sempre que é igual uma roda gigante. Um dia você tá por cima, outro você pode estar por baixo. Né? Exatamente. Eu conheço um empresário aqui, né, do estado do Rio Grande do Norte, que ele sempre tratou muito bem os representantes comerciais dele, mesmo quando por algum motivo aquele representante estava em dificuldade, ou a empresa que ele representava. Enfim, existem desgastes nas relações. Muitas vezes não é vamos dizer, porque a gente quer. Existem fatores que influenciam nessa relação comercial, né? E eu achei muito interessante que esse representante comercial era atendido por esse empresário, né? Ele teve uma fase muito difícil, mas esse empresário sempre o acolheu muito bem, sempre o acolheu com respeito. E como o mundo gira, o que aconteceu com esse representante? A vida dele mudou. Hoje, ele é um dos grandes empresários do Rio Grande do Norte, dos fortes. Não estou falando de mais ou menos não, viu?
forte, que todo mundo quer se aproximar dele para fornecer para ele, para as empresas dele. E quem é que tem espaço com ele, acesso àquele pequeno empresário que o tratava bem e o acolhia. Quando ele ia lá na cidade, muitas vezes levava até para casa dele. Rapaz, vamos ali, vamos tomar uma sopa, bora ali tomar um café, sabe, esse acolhimento. E hoje o jogo virou, porque ele hoje é proprietário de grandes empresas. Muita gente quer botar o produto lá dentro, não consegue, não tem acesso. A gente sabe que existe essa dificuldade. Agora, esse relacionamento foi construído quando? Desde o começo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a gente tem que zelar, independente do que eu vou colher no momento. A colheita vem. Né? De alguma forma, a colheita vem. Coincidentemente, esses dois casos, esse empresário pequeno, ele também é uma distribuidora, também trabalha com diversas marcas e produtos. E hoje está recebendo esse apoio, né? Dessa empresa que está viabilizando alguns acessos a outras fábricas, né? Abrindo caminho. Graças a um plantio que houve lá atrás e que não se imaginava nunca que o mundo giraria, né? E gira. A gente tem um representante lá no Piauí, O mundo né? gira. Tem. Seu Moisés. Seu Moisés. Um abraço, seu Moisés. Calma bom. Seu Moisés é uma onda. Seu Moisés, ele tem uma grande distribuidora lá no Piauí. Faturava 5 milhões naquela época, viu? E, Dani, ele sempre foi diretor comercial, né? A empresa era dele, mas ele tomava conta do comercial. E ele ajudou muitas pessoas lá, né? Uhum. Ele abriu a porta para muitas pessoas. Tanto Ele foi professor de muito representante Sim. vendedor do mercado hoje, vendedor. né? Bacana a lembrança, viu, Inácio? Homenagem a isso. E hoje em dia, aí ele, enfim, alguns contratempos lá, a empresa lá quebrou. E hoje ele é representante nosso também, inclusive. Olha aí. E aquelas pessoas que ele ajudou, hoje. Todos são, acolhem. Todos Acolhem. nos ajudam. são Demais. São diretores, são gerentes, são, Boa. enfim, compradores. De outras empresas. Trata ele como das um grandes paizão, redes viu? E o recebe agora. Não, Engraçado. com respeito e honra, assim, como paizão, digo, Eu- olha, ele que me ajudou, é E bonito de se permitindo, ver. né, Não, Davis? Que ele entre nesses mercados. não, e olha que você sabe que o jogo não é fácil. Não. Mas o Pesado. seu Moisés tem um carinho desse pessoal tudinho, né? Tudinho. É muito assim, você chega lá. Tá com o seu Moisés. Seu Moisés, manda. Chega. Já é de E casa. a gente, Pronto. e a gente vai acabar. É sem E, burocracia, vem. grandes redes também. Grandes Grandes redes. Ele chega direto no presidente mesmo, e entra pela porta do fundo e vai direto na sala Sim. de quem manda, né? Aí, Davis, eu lhe pergunto, isso foi o quê? Ei, Construído lá atrás? Mas ele Relacionamento. vai assistir aqui, seu Moisés dá trabalho. É um senhorzinho, já dá trabalho, mas é caba bom. É caba bom. Gosta de trabalhar. A pimenta A dele. pimenta do seu Moisés é pesada. Mas gosta de trabalhar, viu, Dani? É, É isso trabalhadorzinho, trabalhadorzinho. Inspira. Só fala muito agoniado, aí você tem que baixar assim a velocidade da voz, mas o homem é gente boa. Não tem a velocidade aí, do WhatsApp, né? Sim, é acelerado. Dele é Não, você tem que baixar. Se tiver pra menos meio, sabe? Era melhor, sabe? Um abraço pro seu Moisés e falando sobre essa perspectiva. Engraçado que relacionamento, nós estamos aqui estimulando com histórias reais, né? Essas histórias reais, Sim. por quê? Porque quando o Dani fala, quando o Inácio fala, eu fico pensando em alguns pontos que eu posso melhorar, sabe? Hoje a gente falava sobre o WhatsApp, eu preciso melhorar algumas respostas, eu preciso melhorar alguns retornos, porque não tem como não passar uma comunicação, é impossível não se comunicar, é um pressuposto. E muitas vezes a gente pode passar por uma situação de desrespeito, mesmo não querendo desrespeitar, quando você negligencia um modo operante. E aí eu lembrei daquele empresário lá de Currais, Sim. que preparou todo o ambiente para receber os representantes, e a expertise dele nada mais nada menos porque ele sabe que todo representante tem uma carta na manga. E se ele trata bem, essa carta pode ficar na mesa dele, né? Então é uma visão, visão. E por outro lado, né, a gente vê realidades de consideração e respeito ao cargo e não à pessoa. E esses dias teve a APAS lá em São Paulo e um amigo que era comprador de uma grande rede, administrava um volume milionário, uma parte milionária, e ele saiu dessa rede e aquele representante que se dizia amigo, que bebia junto, que estava na casa,
desviou o caminho para não encontrá-la. Você vê? Uhum. E tá tudo certo, né? Ele disse, Davis, a música que eu tá tocando nesse momento é aquela Eu Sou Invisível. Eu sei. Mas nada é permanente, tudo é passagem, né? E aí nada melhor do que separar as pessoas que fazem sentido das que fazem sentido. Uhum. Olha, a vida se encarrega disso, né? É. De aproximar pessoas que têm propósitos Bom semelhantes. propósito. É relacionamento, não a venda pela venda. É Claro. aquela. É uma coisa construtiva, né? E a gente não quer falar aqui de forma, vamos dizer, Antiprofissional. fantasiosa, até romântica sobre as vendas. A gente sabe que o mercado é aquecido, a concorrência é forte, mas todo mundo ocupa um espaço. A gente se preocupa muito com concorrência porque tem muita gente, alguém está ocupando um espaço. E a gente precisa entender por quê, Boa. né? E, Por que ela ocupa esse e espaço? tem que entender que na vida as pessoas têm as suas preferências. Não tem como, não tem como. Não. E essas preferências não é para facilitar, mas é muitas vezes para acolher. Porque muitas vezes você entra numa reunião que poderia ser 20 minutos e o cara ele segura 3 horas porque você tem alguma coisa que ele se sente bem, aquilo conecta mais e traz mais confiança e talvez possa gerar até mais negócio do que aquele que quando o cara chega na recepção que anuncia, ele faz assim, chegou, não suporta esse que cara. horror. Deixa ele esperando lá, se eu puder, já tira o pedido logo quando ele chega, tá aqui o pedido, para não ter a disposição de compartilhar de um tempo com essa pessoa. E pior, que tem gente que faz questão de ser choca. Eu Verdade. conheço muita gente assim. Acontece, viu? Fala aí. Carisma é importante, viu? Assim, Ei, Você fala sabe que é chato, mas faz questão de ser chato. Reforça. E aperta o botão do máximo. Fala aí um pouco aí dessa questão aí do que é que você acha, Dano. Desse Dano aí, né? De às vezes pegar aqueles comprador que é carne de pescoço. Né? O que é que você diria aí, justamente Ixi, pra fazer eu relacionamento com sei. um caba desse aí? É difícil, viu? É. É difícil, mas quando a gente descobre, de repente, algo que o agrada, um tema que o agrada, e esse processo de quebra-gelo, ele ocorre. Não, todo mundo ele tem uma Vou botar o Oswaldo aí. Agora tem aquele comprador Você gosta de jogar pro terrível, que é Oswaldo? da própria natureza dele. Olha, Dani. Mas mesmo quem é terrível, tem alguém que gosta dele, você sabe? Aí todo mundo ele tem um ponto fraco. Tem. Eu acho que todo mundo tem um ponto fraco e você tem que descobrir isso aí. Exatamente. Eu não devo nada a ninguém mesmo, eu vou falar, tem um comprador que é folclórico no Rio Grande do Norte, chamado Oswaldo. Isso aqui vai chegar nele, viu? Sim, sim. Primeiro que ele é um grande Alô, Oswaldo! Ele é um grande comprador. Compra como ninguém. Uma beleza. Eu Pagador. só tive um contato com ele, né? Não me choquei, porque eu entendi que aquilo é um arquétipo que funciona. Sim. Ele se reveste de um comprador cruel, bruto, como o seu Lunga. Só que ele gera muitos negócios. Inclusive, pra você ter ideia, tem representantes que não conseguem atender Oswaldo. E aí ele cria nichos de outros representantes que pegam 4 pastas de preposto para vender Oswaldo. Porque ele é muito grosso, muito direto. Só que ele usa isso para trazer a vontade dele nos preços. Tá funcionando. É a estratégia dele, Tá né? funcionando e eu não sei até quando vai funcionar. Mas ele compra muito e compra bem, porque o segredo da compra tá na venda, tá na compra. E isso ele já teve no histórico dele. Existe período de queda, ele parece que quebrou e aquilo ele deve ter revestido de uma couraça de dureza, achou um arquétipo que funciona, que toca o terror nos representantes. Oswaldo é o terror do Rio Grande do Norte. Mas ele compra bem e por comprar bem, ele vende bem. E ele deve ir para casa super tranquilo. Eu acredito que ele não consiga ser 24 horas daquele jeito, não. Mas ali ele sabe interpretar e acreditar naquilo como ninguém. E foca no propósito dele. Dele. Pronto. Dele. Mas Aí eu pergunto, mas a cada pergunta pessoa que tá aqui nos ouvindo conhece seu próprio propósito, tem essa clareza mas a diariamente. pergunta é, por que que uns conseguem vender e outros não? Porque o cara Isso. começa a entender o jogo de fora. Existe vamos lá, eu estou aqui nessa mesa, eu estou associado aqui a essa mesa. Meu corpo, minha mente está aqui. Se esse papo não for agradável, eu posso desassociar dessa mesa. Ver de fora para dentro. Eu não participo dessa confraria. Eu entendo onde eu vou chegar e o que eu preciso fazer para chegar e cumpro muito bem o meu papel. Eu represento muito bem aquilo que me cabe representar, mas eu não estou associado.
Eu digo isso como hipnólogo, né? Como é que você consegue tratar um trauma, voltando no trauma, desassociando a pessoa do trauma. Aí vai diminuir as sensações, vai diminuir as reações, e com a cabeça de forma diferente, vindo de fora para dentro, você consegue olhar com uma mentalidade rica e fazer uma escolha melhor, dizer, não, isso não faz sentido, eu não participo disso, estou fora. Mas aí quando você está associado, que você é conduzido por alguém, aí você não se perde, aquilo ali inflama o ego, talvez a falta de humildade e muito mais a falta de inteligência, porque o Oswaldo compra bem. E aí, se você interpretar como ele interpreta do outro lado, conseguir criar um rapó. Sim. Tem uma história boa. Aí é uma boa. Por que a gente não anda lá? Porque ele não quer saber de gerente, diretor, de ninguém. Ele não quer esse negócio. O foco dele. Ele quer matar o representante. E tá tudo certo, viu? Precisou vender, vai aos altos que ele compra. Vai chegar pra ele esse vídeo, os caras vão fazer recorte, mandar pra ele. Tomara que ele não bloqueie a nossa compra. Ele tem que aumentar as compras, viu, Oswaldo? Tem uma história bem interessante da dele. Uma vez uma menina me disse que a menina assumiu uma pasta, né? E ele era um cliente dela, né? E, ela assumiu uma rota e ele tava na carteira dessa rota, né? Eles falam, nossa, tá dando, lá vou eu, né? Enfim, ela bem caladinha e tudo. Aí chegou lá na recepção, lá no local lá pra onde ficavam os vendedores. E aquela ignorância dele, tudo. E foi uma vez. Primeiro mês foi. Aí foi o segundo mês. Não quero. Mas eu posso continuar. Sai daqui, vai embora. É assim, a ignorância dele é pesada. Aí foi terceiro mês. É na frente de todo mundo, viu? Ela não desistiu. Tem sala não. Não existe sala, é aberta. Todo mundo tá lá ver. E grita, ele grita, todo mundo. Aí foi o quarto mês, o quinto mês, sexto mês, o sétimo, enfim. Quando completou um ano, aí ela foi lá e levou um bolo. Levou um bolo com uma vela. Surpreendeu, viu? Levou um bolo com uma vela. Aí todo mundo achando graça. Que é isso? E ela caladinha lá na dela. Aí, que é isso aí? Aí, não, pro senhor. Aí, entra aí. Aí ela entrou. Quando ela entrou, eu disse, e o que é isso aí? Não é meu aniversário, não. Aí, não, eu só vim comemorar que faz um ano. Eu visito o senhor e levo não. Aí pronto, depois vamos tirar o pedido. Quebrou todo o jeito. Quebrou esse jeito dele. E até hoje, ela disse que vende muito bem ainda. Um dos principais clientes dela. O que é que a gente lê desses exemplos aqui? Existe um jogo emocional. Ela é emocional, ela quebrou o padrão aí. Ganha quem tem mais controle emocional. No sentido de se controlar. Eu já pensei em levar a pistola e botar na mesa, assim. Quebrar também um padrão. Mas ele é tão bom que as pessoas não têm raiva dele, viu? Virou uma figura folclórica, de verdade. Então já sabe isso. Sim. Só quem tem medo é quem acredita nesse monstro. Mas a gente quebra o monstro, né? O monstro emocional, né? É o monstro emocional. Uma vez, essa história aconteceu comigo, né? Eu tava lá. Não. Atenção! Aí eu fui lá com o meu representante, né? Faz quanto tempo já? Tá uns 7 anos já. 6 anos, 7 anos, né? Aí. Olha aí, só era com a tabela bem sangrando, bem arrochadinha. Ele disse, aumente esse preço, não tem mais condições. Não, mas eu não tenho coragem. O vendedor, não, mas como é que vai fazer? Não tenho coragem de pedir aumento, não. Não tenho coragem de aumentar a tabela, não. Aí depois vem aqui me ajudar. Deixa comigo. Eu quero ver. Caba macho. Bora! Eu quero ver se eu não aumento essa tabela. Aí peguei o carro, fui bater lá. Aí todo arrumado, né? Tudo Sim, lá. todo preparado. Aí o cara chegou lá na sala dele, aí a mesa dele, aí olha, isso aqui é o meu diretor comercial. Eu não quero saber diretor, não. Não quero saber, não. Eu quero saber se tem preço. Pronto, você pode ser quem você quiser. Mas não, eu gostaria só de agradecer ao senhor, tudo isso. Ó, se vier pra aumentar preço, pode ir embora. Pode ir embora. Não, eu só vim falar com o senhor. Mas é desse jeito, Dani.
Rapaz, só sabe quem passa por isso, viu? É massa. Só Isso. sabe quem passa por isso. Só mostra a riqueza que é esse ambiente de negócio, É. viu? Porque de tudo a gente encontra, né? É. Os perfis comportamentais são perfis. As pessoas, cada um tem um perfil. E isso é estudado, Davidson sabe disso, né? A gente tem algumas formações nessa área. Cada pessoa tem um perfil comportamental. Quem tiver esse conhecimento, você é representante comercial. Se você entende um pouquinho desse assunto, isso vai facilitar muito a sua forma de abordagem. O que acontece, Dani, tudo que me provoca, ou me faz sentir alguma coisa não muito bem, aquilo é um ponto de atenção que eu começo a refletir sobre aquilo. Por que que aquilo não me fez bem? Qual é o ponto que eu preciso melhorar? Exato, porque a gente está em evolução, É. Davidson. Não tem ninguém aqui pronto, não. O mercado ele muda e a forma de agir tem que mudar também. Pô, por que que aquilo mexeu comigo? Onde é que tá a raiz do negócio? Onde é que foi o gatilho? Qual foi o botão que apertou para eu me destreinar? Por que que tá incomodando? O que que eu preciso resolver? Onde é que tá essa fonte, né, que faz com que eu não esteja no controle? Desequilibra. E olha que tem. E tem várias fontes, tem várias âncoras, seja elas sinestésicas, até mesmo sonoras, né? Que altera os estados emocionais. E falando em estados emocionais, né? Quando eu falei que você era um perfume francês, eu estava metaforicamente falando que você traz um bom estado emocional. Isso é luz, né? E aí eu quero saber como que você pensa, o que faz você estar, mesmo talvez não estando bem, que eu não sei, não tenho nem essa curiosidade, mas o que faz você adentrar com um bom estado emocional num ambiente. Isso é um padrão que você já carrega. E os grandes vendedores carregam também esse padrão. Eles dão atenção à recepção, à pessoa da limpeza, o porteiro, outras pessoas que não fazem parte do processo decisivo, direto, Direto, mas indireto porque sim. todos fazem. Poxa, eu digo a você, aqui pra gente, quando se tem alguma coisa com alguém da equipe e que eu fico sabendo e a pessoa sobe com um ar de bacana, não convence. Porque não é congruente. Como é que trata alguém lá de uma maneira e quando é artificial? Isso. Então, a artificialidade ela não Ela traz conquista, sustentação. não traz, não consolida a Não relação. consolida e para quem estuda um pouquinho consegue ter uma linguagem das microexpressões de forma muito rápida. A força do olhar, as microexpressões, a gesticulação da voz, da boca, tudo. O corpo comunica. Até porque 70% da comunicação é não verbal. Exato. Então ele pode falar, tentar simular, mas nessa matéria de ator e atriz, não, sem congruência, porque o ator ele acredita, ele incorpora, mas fora do palco, no palco da vida, muitas vezes você não convence. A pessoa, eu pelo menos falando por mim, eu amo o que eu faço e eu amo pessoas. Bom, Então, pause, duas coisas aí. Anota isso daí! Anota, Thiago! Ama o que faz isso. e ama as pessoas. Olha, a gente poderia passar 10 horas explicando, mas nada vai ser mais profundo do que essas duas coisas. E não é simples entender, não. Amar o que faz Isso. e amar pessoas. Exatamente. Agora, explique como é que se chega nessa visão, nessa vontade. Porque tem Ela que ter a também, vontade. ela também é grata a Deus, né? Sim, Feliz. sim. Eu sou. Não existe vida fácil. Pronto. Vamos partir desse princípio. É como você mencionou. Você pode estar com um problema, eu não sei. Exatamente. Ela não bota a lupa nos problemas dela. né? Não, a lupa não vai para os problemas. Ela vai para as soluções. Mas isso que ela falou é através de gestos, não só de palavras. Amar, gostar de pessoas e gostar do que faz. E eu acho que ela fica se lembrando do velhinho dela. Meu amor tá lá. Passa a semana toda e vou lembrar do velhinho. Ele Mas, ô, fica, Dani, fica me acompanhando no coração, né? Quando eu tô viajando. Eu aprendi o seguinte: você não deve fazer só o que você gosta, você tem que gostar do que você precisa fazer. Exato. Disciplina, né? De fazer Você também. dá um significado. Você achar um significado. Nem tudo você vai gostar, mas tudo você pode dar um significado diferente. Exato. Mas entenda, quando a gente ama, pronto, você ama sua esposa, seus filhos. E por isso não tem problemas? Tem. O importante, assim, como eu tenho o sentimento, é isso que sustenta o trabalho,
as relações, o meu posicionamento no mercado, minha relação com os clientes. Primeiro que eu trabalho com o que eu gosto. É uma escolha. Já trabalhei em outras coisas também. A gente sempre tem escolhas. Tenho certeza que nem nós, nem quem está nos assistindo, estão algemados. A gente tem liberdade e poder de decisão, não é verdade? E amo pessoas, porque são elas que me levam à conquista dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. É através das pessoas que eu vejo a possibilidade de eu contribuir com transformações. São pessoas. Tem gente que gosta de máquina, tem gente que gosta de informática. Eu não, eu gosto de relacionamento. Eu gosto de pessoas, com todos os problemas que elas trazem. Porque um é antipático, outro é mal educado, outro é alegre, outro... Cada um com sua característica. Então tem gente que eu não gosto mesmo, não. Ai, lá encontrar aquela pessoa é um saco. Mas a gente tem propósito claro, a gente sabe o que quer. Passa muito pelo amadurecimento, sabe, Davidson? Nós não somos crianças que devemos ser movidas por emoções o tempo todo. A gente tem que ter propósito claro e a gente segue firme diariamente no propósito. Eu queria ter um pause assim, comentar cada palavra que você coloca, vontade de parar e dar uma dissertação do tamanho do mundo. Não podemos ser criança. Diga aí, repita, por favor. Nem sabe. Não, porque assim, nós não somos criança para todo o tempo sermos movidos pelas emoções. Grava isso daí. Pronto, tá gravado. Caramba, isso é... Eu tô coçando até a cabeça. Racionalidade é bem-vinda, viu? Eu já passei por várias reflexões, principalmente quando eu era muito mais novo. Uhum. E pausa. Uma vez na cozinha, minha sogra disse: meu filho, não sei se ela disse intencional, disse com amor ou só compartilhou comigo. Às vezes a sabedoria se joga de intencional e eu captei. Ela disse: meu filho, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que hoje está faltando as pessoas amar o que faz. Porque muitas vezes quando você é novo, ou criança ou infantil, você é movido muito pelas emoções. E muitas vezes quando você não está fazendo o seu, você olha o que o outro está fazendo e gera uma frustração. Aí você quer cortar o caminho. E eu aprendi que encurtar o caminho, às vezes, é perder tempo. Você tem que passar pelo processo. Pô, você é um representante top, você vai começar pelo primeiro cliente, fazer o melhor até o centésimo, milésimo cliente com aquele padrão. E aí ela disse: olha, eu fui professora com muito amor, me dediquei muito aos meus alunos e tudo, lutava, porque é aquela que lutava pelo sucesso do aluno. Lutar é você, assim, fazer o máximo para aquela pessoa, mesmo sem um discernimento naquele momento, lá na frente, e eu vou dar a prova dos 9 agora. A tese do que ela me disse em algum momento da minha vida, que eu não lembro qual foi esse momento, mas faz mais de 10 anos. Há uns 4 anos, ela tinha feito uma cirurgia de hérnia de disco, também em virtude da luta como professora, Sim. que deixa a pessoa meia esbagaçadinha. Verdade. E aí foi convidada para ir para uma festa, um jantar. E ela não podia ir nesse jantar. E minha cunhada foi lá agradecer o convite. E a irmã do autor do convite disse: não, veja se você traz ela. Olha, tinha lá teclado, jantar, mesa, tudo bonito. Só esse jantar aqui é um jantar para sua mãe. Como assim? Não, é um jantar de homenagem à sua mãe. Olha Minha aí. mãe? Como? É o seguinte, ó. Professora Edneide, ela foi professora do meu irmão. E lá na 5ª série, que eu não sei a série, meu irmão não se dava bem, não gostava de matemática. E ela pegou na mão dele, ensinou, e ela disse que ele ia gostar de matemática, ia ser um grande profissional, e etc e tal. E o que é que aconteceu? Meu irmão estudou engenharia. Ele se formou e ele acabou de construir o shopping de Manaus. E ele veio aqui fazer um jantar de gratidão por aquela professora que fez ele acreditar que ele ia ser bom em matemática. Olha aí. Cara, todo arrepiado. Aí eu lembrei da história da minha sogra. Por amor, os frutos. Puf. Cara, não era terrível em matemática. E virou um engenheiro e coordenou uma grande obra. E depois veio agradecer por aquela professora. Isso. lá do início da vida dele. Porque tudo que a gente faz repercute. Amor. E Hérnia de disco acompanhado da festa. Olha só, o fruto do amor. Fruto A do amor. cruz, né?
Olha o fruto do amor. Hérnia de disco Do trabalho. e o reconhecimento. Um aluno que poderia ter sido perdido se tornou uma grande pessoa na sociedade. Porque não existe trabalho sem dor. Pronto, sou feliz no meu trabalho, adoro, amo tudo. Mas pensa que é fácil? São muitos dias, muitas noites trabalhando, sábado, domingo, feriado. Pra quê? Pra entregar o melhor. E esse melhor muitas vezes nem é o melhor, não. Pode ser melhor ainda. Mas a gente tá dando o máximo. Né? Tá se esforçando. Aquilo que um cliente vê em 1 hora de trabalho ou 5 horas de trabalho, tem muitas e muitas horas por trás de trabalho. Né? De leitura, de estudo, de aprofundamento, de expertise que a gente pega em outros lugares. Então, é uma construção, porque até para eu aprender com outras pessoas, com outras empresas ou com a Marilux, alguém abre a porta, alguém confia na minha presença. A gente está falando de relacionamento? Então, a gente aprende com os outros também. Tanto ensina quanto aprende. Mas a gente precisa conquistar esse espaço. Conquistar esse espaço. É uma história, né? Justamente que eu também escutei que uma vez o cara foi num restaurante, aí lá tinha um restaurante, né? Fornecia comida para os funcionários. Sim. E tinha uma cozinheira lá que era muito feliz, sabe? Muito feliz, muito animada. E certo dia uma pessoa chegou e perguntou para ela, né? Dona Fulana, eu vejo que a senhora é tão feliz, sorrindo direto. A senhora é uma simples cozinheira. Aí ela disse, não sou uma simples cozinheira. Eu amo o que faço, amo cozinhar. E se você perceber, eu tô fazendo comida para alimentar vocês. Isso. Alimentar os funcionários, para trabalhar bem. Tô fazendo uma comida saudável. É grandioso, né? Grandioso. Então, assim, ela foi mais à frente, né? Não é só cozinheira. Muito. Pode ser que alguém só enxergue ser cozinheiro. Ser cozinheira. Talvez Mas você ela enxergue enxerga a muito- venda pela venda, né? A venda pela E venda. a venda é muito mais. A venda é uma ponte. né? Aí a gente, cada um tem um campo de visão, né? Diferente. Olha, isso serve pra gente também. A venda é a responsabilidade sobre o negócio alheio. A venda é o resultado que se obtém a partir daquele negócio. A venda é a responsabilidade da entrega do produto que se propõe. A venda é integridade, respeito. É muito mais do que só a venda. É muita coisa carregada com a venda, viu? E a gente tem que entender assim, quando a gente tá aqui conversando sobre esse tema, a gente tem consciência, mas a gente, nas nossas empresas, a gente também falha. Por quê? Porque tem muitos fatores que interferem no desenvolvimento do Externos e trabalho. internos, né? Externos e internos. Vamos lá nos E- externos. por Envolve exemplo. outras pessoas, ou envolve o mercado, ou envolve fornecedor de matéria-prima, envolve logística. Tudo isso existe, né? Isso aí é real. Eu digo ao vendedor da Malux, né? Vocês não estão vendendo só produto, não. Vocês imaginem, por exemplo, né? Assim, eu tava até desse dia, eu tava pensando comigo mesmo, né? Eu, por exemplo, quem gosta de casa suja? Aí você chega, tá aquela casa Mal-estar. limpinha, tá ali o piso bem limpinho. E cheirosinho. Você vai pro banheiro, é né? gostoso. Aí aquele banheiro bem limpinho, né? Você veste uma roupa bem limpinha, gomadinha, cheirosinha. Tá, meu amigo, é bem-estar. É bem-estar. Você traz bem-estar para as famílias. É. Lembrando que a Marilux é a patrocinadora Marilux Cash. Quero aproveitar aqui e abraçar o pessoal do Ceará, lá na pessoa de Américo, Cláudio, Erickson, Patrícia, Henrique, Davi. Quero abraçar também o Tião. O pessoal tá vindo aí, Mossoró. Os novos representantes estão vindo aí. Tem gente nova, viu? Opa. A Patrícia agora não será mais a única mulher representante. Tem mais Tem duas. várias, né? Duas chegando aí para compor o time Marilux, viu? O pessoal feminino vai dar um toque ainda mais Especial. especial. A E equipe. a equipe é. Eu soube uma novidade, né? Que Alexandre vem segunda-feira, né? Alexandre, rapaz. Alexandre, ele tá com medo de vir, Eu viu? comprei um presente para Alexandre, viu? Ah, Alexandre é o representante mais manhoso do Brasil. Mas a gente gosta dele, viu? Mas ele dá um trabalho. Toda manhã do mundo, né? É porque a gente gosta de pessoas corretas. Ele é correto, mas é manhoso. É Oh, manhoso. meu Deus. Foi criado pela avó e pela bisavó. É o Alexandre também. O cara do sorriso mais bonito do Brasil. Parece o Silvio Santos, viu? Lá da Paraíba. Quero abraçar o Eduardo. Eduardo, a Marilux esse mês passado aí de junho.
A Marilux foi o primeiro lugar em vendas, como vem entre os 3 primeiros ali. Tá Aí, super né? feliz. Maranhão, né? Maranhão. Quero abraçar o Elias, o Orlando também. Quero abraçar o Jesus, tá chegando também do Piauí. Grande Jesus. A gente tem até Jesus na nossa equipe, viu? A equipe não é fraca, não, é viu? praga não. Não Aí é eu fraca, botei não. fé, viu? Agora. Aqui, Matheus, Nonato, Jean, Rubens, né? Rubens tá vindo. Rubens do Pernambuco. Tá vindo cabo bom, viu? Bom, e tá fazendo um bom trabalho lá, viu? É dedicado, viu? Dedicado. E a Entrou energia bem. boa. Entrou bem. Precisamos de todos. Pronto, o Rubens tem uma energia muito boa também. Um bom relacionamento com o cliente. Tem serviço prestado, né? A gente diz assim. E Tem- o carequinha, humilde. Romildo, caba bom. Romildo tá quieto. Um abraço para Romildo. Rapaz, tem mais alguém aqui que a gente... Jean. Tem o Rodrigo lá em Belém. Jean. Jean, já mandei. Um abraço Já pro mandou. Jean. Atende o Oswaldo. Vai preparando os couros. O velho José. O velho Ah, José. velho. Aí Para o bolo. o tal do Josa dá trabalho, viu? Ô, velho querido. É o velho da cabeça mais cheirosa do Brasil, viu? É o vovô da Malux. O vovô da Marilux é carismático, o seu Josa, viu? Dani, você não conhece. Não. É, mas a gente vai fazer uma convenção, trazer essa turma que tem turma boa. Viu? Quero abraçar o Edmir lá na Bahia, Edmir dá trabalho. O pernambucano baiano desenrolado, viu? Quem mais? Tem. Acho que foi todo mundo aí. Foi. Faixa de 27 aí. Beleza. Vários talentos, né? Muitos Cada talentos. um do seu jeito, Muitos a sua talentos. forma de entrar no mercado, de estar no mercado. Sim, aí um insight que eu também tive, né? Nesse curso que eu fui lá em Fortaleza, lá. Aí quem tava lá era o Marcelo, da Agrícola Famosa, Marcelo. Germano? Não, a Não. agrícola famosa. É Não... um Marcelo não sei o que. Ele é português, né? Um nomezinho aí. E uma das coisas que ele. Das mensagens que ele mandou, né? Pediram lá ele para falar justamente a questão de qual mensagem que ele deixaria para as pessoas que estavam vendo lá. E ele disse, né? Ele disse, pegando um gancho que vocês disseram, foi bem interessante. Ele disse, amigo, não, antigamente a pessoa fazia o que gostava, né? É isso. Hoje você não, você hoje faça e ama o que faça. Uhum. Que hoje tudo dá dinheiro. Onde tem gente, tem negócio. Isso. Tudo dá dinheiro. Então o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje pessoas frustradas justamente com isso. Não, porque só quem dá dinheiro é médico. Não, só quem dá dinheiro é advogado. Não, só dá dinheiro enfim. E às vezes acaba se frustrando e às vezes acaba deixando de amar o que tá fazendo. E ali. Ei, imagina se eu fazendo desse dinheiro só ser médico, o médico ia atender só um pequeno público de médico. Ia ganhar mais nem dinheiro. Concorda? Tudo dá dinheiro, né? tudo dá dinheiro. E a gente fala essa questão, ama o que gosta. O amor, ele passa pelo compromisso. Aprendi que amor é uma decisão, viu? É Tá uma no decisão, campo da decisão. é uma decisão, é bíblico, né? Ame, é uma ordem. Então a gente pode sim se moldar para isso, para amar verdadeiramente. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente tem um compromisso. E aí, você tem um compromisso com os seus clientes, você tem um compromisso com a empresa para a qual você trabalha. Quando a gente tem compromisso, a gente capricha. Quando a gente tem compromisso, a gente faz melhor. A gente se esforça um pouco mais. Dá um plus, né? A gente teve a dinâmica hoje, lá na Marilux, que a gente teve uma pequena celebração lá. E uma das coisas que a gente avaliou naquela competição que houve lá interno foi qual foi o setor que ofereceu um plus de relacionamento, de agradar, né? E quem faz isso se destaca. Quem faz isso abre portas. Vamos dar insights aqui de plus. O Vamos dar plus pode insight. ser o quê? Uma gentileza? Vamos dar um insight de plus aí. De plus Diga aí no na área. campo de vendas. Se for no campo da Marilux, muitas vezes quando a gente leva um brinde, se eu levar um doce, eu vou abrir um mercado novo, aí eu te levo um doce da minha região. Pronto. Olha, isso aqui é da minha região. Matheus gosta de levar um bolo. Pronto. Bom, a confraterniza. Os outros setores vêm. Isso. Cafezinho. Cria um ritual. É. Um envolvimento. Cria uma Quebra o alegria, gelo. envolve pessoas. Quebra gelo. Quebra gelo. E um bolo é R$10, viu? É um investimento que eu acho que vale a pena, viu? Demais. Poxa, quer ver uma coisa? Pessoas de fora aí adoram castanha, uma castanhazinha. Exato. Certo? Vamos lá. Coisas simples que funcionam. Você tá falando de plus vendedor, né? De vendedor, pequenos
pequenas mimos. Tô dizendo Às vezes até um agrado Plus, que eles é uma fazem. informação de mercado, plus. É uma matéria interessante, a profissão do cara você lembra no final de semana e manda pra ele. Exato. É uma satisfação a mais. Olha, Dá um o retorno. carro tá sendo carregado, segunda-feira vai sair, pode ficar tranquilo que já tá sendo faturado. Isso. Plus é sempre uma coisa. Essa comunicação de qualidade. Isso é o plus. Eu vou dar um exemplo Um podcast desse enviado é um plus. Vou dar um exemplo do Matheus, né? O que o Sim. Matheus faz, né? Além de ele fazer essas coisas, ele fazer a venda, ele justamente ele sabe quando é que vai ser entregue, ele vai liga para a empresa para saber quando é que o pedido do cliente vai ser entregue. Excelente. Quando ele tem relacionamento com os promotores, ele tem relacionamento com o recebedor, ele tem, quando às vezes o promotor tá na rota grande, ele vai lá abastecer, Claro. ele pega a mercadoria do depósito e abastece as prateleiras, ele faz ações. Essa semana tá fazendo uma ação agora no supermercado no dia a dia. Ele comprou um tanquinho e botou lá para sortear. Olha aí. Iniciativa Então, assim, própria. A gente da empresa gosta. O dono do supermercado Gosta. Aí abre as portas pra ele. Abre as portas. Abre as portas. Então, assim. A gente tem que construir. Da mesma forma fez aí justamente isso. Não tirando os métodos, tem Patrícia que faz bastante. Sim. O Rubens entrou agora, já tá fazendo isso aí. Então, assim. Isso eu acho que é o plus, né? Que ele tá fazendo aí. E é interessante sua fala, Inácio, assim, de esclarecer caso a caso, né, a equipe faz, mas quando a gente compartilha alguns exemplos, a gente acaba inspirando, né? E tu sabia que isso é uma provocação também à empresa? Poxa, se ele tá fazendo, a empresa sente uma reciprocidade de fazer. Sim, sim. Então, canalizar a Sim. energia, ele chama no negócio, né? Diz, olha, vamos, tô empenhado. Ele comunica, né? Claro. Não, é um plus. Não existe a receita de bolo, não. Relacionamento é uma sucessão de comportamentos, né, que vai consolidando isso. Que vai conquistando o outro, né? Conquistando confiança, espaço. Você sabe que um representante comercial, quando tem espaço dentro de né, de um atacado, de um supermercado, as portas se abrem mais para ele, né? E eu vou Por te exemplo, dizer... eu já peguei representante, onde ele tirava o pedido, e depois eu saía para visitar as lojas, tudo. E disse, rapaz, cadê o pedido aqui? Rapaz, faz uma semana que eu tirei o pedido, tá lá na empresa. Aí eu disse, "E você não cobrou a entrega? Não, minha responsabilidade é da logística. Olha aí. Então, assim, onde é que tá esse cara hoje? Não, é. Senão onde é que ele tá? Porque o compromisso dele Não, o negócio dele é só tirar tem o que ser pedido. até o fim, né? É, Na verdade. enfim. Olha, eu conheço. E o que tu Eu tava vou dar um dizendo, exemplo. relacionamento, né? É quando você tem um relacionamento, o trabalho, ele deixa de ser um fardo. E aí é interessante a gente observar duas coisas. Fardo é diferente de pressão. O trabalho precisa ter Tem pressão. pressão, claro. Mas Cobrança, ele tudo não isso pode acontece. ser um fardo. E uma maneira de não ser fardo é se relacionar. Bem, Porque você vai ter um fluxo bom, natural das coisas. Porque é inerente à pressão, não tem como fugir, viu? claro. Com relacionamento, não vá achando que o Não relacionamento... vamos romantizar o negócio, Não vamos né? romantizar e nem tirar a responsabilidade profissional. Relacionamento não quer dizer que você vai ser privilegiado. Você vai dizer que você vai ter voz e vez. Que Mas muita gente não tem dentro voz. dos termos da ética negócio, e do negócio. Exatamente. Vai facilitar porque o fluxo de comunicação. Porque um dos maiores desafios hoje de negócio é ser ouvido. Ser escutado, é ser entendido. Quando você tem relacionamento, você, opa, vou dar atenção a essa pessoa que eu considero essa pessoa. Facilita, porque quando você não tem relacionamento, a pessoa até tá ali, mas ela não escuta, ela não quer, já decidiu, não, eu não quero, não vou. Ela não tem a oportunidade de escutar. Então, quando você tem relacionamento, você empilha a pressão, que é diferente do fardo. Fardo, não tem quem aguente viver com fardo nas costas, não. Aí a pessoa Dá até problema de coluna, viu? adoece. Olha, eu posso dar um exemplo bem Pode. interessante esse. E esse eu conheço, tá? Pessoalmente. Daniel. É, Nem sei. eu conheço um representante comercial que ele coloca alguns produtos num atacado aqui no Rio Grande do Norte. Atacado, viu? Grande. Um atacadista, grande. E ele conquistou tanta confiança na empresa, do dono, né,
que ele mesmo é quem entra lá, faz o levantamento do que está faltando, ele mesmo tira o pedido, e nessa empresa tem comprador, viu? O comprador, inclusive, já quis tirar ele do meio do caminho, mas ele conquistou a confiança dos donos. Então, ele tira o pedido, né? Manda fazer a entrega, etc. E tudo flui. Semanalmente ele faz isso, sempre a prateleira está abastecida, mas sem exageros, não tira aquele pedido que é para atender a meta dele e sufocar a empresa. Não, é de forma justa e honesta. É muito raro, né, um espaço desse. Eu conheço um também, né? Você conhece? Conhecemos, Sim. conhecemos. Pronto. Seu Inácio. Seu Iná, quem? Você? Papai. Seu pai, olha aí que legal isso. Papai era desse jeito aí, viu? Pronto. Papai, ele saía pra rota, ele tinha tanto relacionamento que ele não tira, assim, ele ia pra cozinha às vezes ele ia pra casa do comerciante, Sim. aí fazia as refeições, Olha aí. café, tudo. E o cara, não, Inácio, tira aí o que você acha aí que tá precisando. Pronto. E papai tirava os pedidos. Porque muita gente pode achar estranho, mas isso acontece hoje, século XXI, 2023. A gente tá falando algo real. Se você colocar no seu Acontece lugar, mesmo. é um dos melhores dos cenários para todas as partes. Né? Isso. Mas foi fácil chegar nesse estágio. Foi muita verdade, foi muita entrega justa, foi muita transparência construída ao longo dos anos. Muita clareza. Muita. Comunicação clara. Então, a gente conquista espaço. Não é da noite pro dia, mas a gente conquista espaço. E aí, Tiagão? Como é que tá o tempo? Quero agradecer o Thiago nos estúdios Marilux. Tudo limpo e você feliz. Quero agradecer. Tem as nossas considerações finais, viu? Todo mês tem o nosso podcast aqui no YouTube da Marilux. Se você não é inscrito, trate de fazer a sua inscrição, viu? Esse canal é novo, o outro foi perdido e a gente está recuperando esse trabalho. E a sua participação é a contrapartida, né? É a moeda, é o preço. O seu tempo é o preço e a sua inscrição, o seu like aí é o pagamento, viu? É o pagamento. Então seja sempre bem-vindo. O time está crescendo e quem sabe amanhã a gente se encontra aí no mercado e possamos fazer negócios. Você como comprador, você como vendedor, você como representante ou você como um agente do mercado de forma geral. Qualquer lugar do Brasil. Inácio Júnior! Rapaz, eu vou dar um insight aqui, justamente das pessoas que hoje, hoje com relação comparada aos anos, né, da época do meu pai e tudo, hoje sempre foi, papai sempre foi daquela história que não vá atender um cliente, você tem que saber o time que ele gosta, né? Isso. Tinha que saber o time que ele gosta, tinha que saber o que ele gostava para falar sobre isso. Se ele for ABC, você é ABC. Se ele for americano, você é americano. Enfim, e hoje, né? Como tem a tecnologia aí, e você vai conhecer seu cliente, procure saber justamente se o seu cliente tem o Instagram hoje aí, né? Então, assim, estude o seu cliente. Estude o seu cliente, veja se ele é família, veja se ele gosta de uma vaquejada. Então, perfil comportamental dele. O perfil comportamental dele. E justamente trate assuntos sobre o que ele, né, do que ele gosta. Porque gera uma interação, né? Conexão. Falando aqui, eu tava pensando. Conecta. E quebra o gelo, né? A pergunta, eu iria fazer a pergunta, mas eu vou aproveitar e fazer um comentário. Eu ia perguntar, Inácio, o que é que a pessoa precisa fazer para te vender? Aí, eu não vou deixar esse segredo aqui gravado, não. Mas bota nos comentários aí, bota nos comentários. Mas eu quero dizer uma coisa. Respondeu aí. Para vender Inácio, não é fácil. Mas depois que você vende, ele é compradorzinho que é uma beleza, viu? Então quer dizer, é inversamente proporcional. Aquilo que de início não é fácil, depois se torna muito fácil. Na mesma proporção. É como se fosse assim, eu quero deixar um funil. Não passou, mas passou na peneira, aí, meu amigo, é festa. Porque o bichinho é compradorzinho, viu? Gosta de comprar. Vou dar só olha. Uma dica aí. Eu gosto de uma parcela. Adora comprar parcela. Mas eu ia fazer a pergunta e disse assim, rapaz, dá pra fazer a analogia. Não é fácil vender, mas depois que vende, é fácil manter. É como se fosse assim. Não, eu sou tipo assim, quando eu gosto de uma pessoa, eu só compro ela. E gosto Fica cliente fiel.
Sou fiel. E falar em fidelidade, só posso Claro. uma palhinha aí? Certa vez eu estava em Brasília fazendo um curso lá e bem direcionado para essa área de atendimento ao cliente, tá? Relacionamento. E nesse estudo que foi feito, nós identificamos, né, quem fez a pesquisa, identificou que, vamos supor, de 100 clientes atendidos, 100 clientes insatisfeitos, só 95% reclama. Os outros 5%, 95% não reclama. Só 5% reclama. Então, a gente tem que estar muito... Nós que estamos no mercado, vocês, representantes comerciais que estão dentro das empresas, tem que construir essa comunicação bem fluida, bem leve, bem acessível, para vocês receberem feedbacks também. Bacana. Porque muitas vezes... Muito boa essa Você informação. perde o cliente, ele deixa de lhe comprar e você não sabe nem por quê. Dani, o que você falou foi preciso, precioso, importante. E eu digo a você, se você tiver um comportamento como eu estou agora, sabe, naquele desejo de descobrir os pontos cegos, e é uma sensação que às vezes você evita porque deixa você numa situação meio constrangedora. É. Então, Você foge da resposta. o movimento é você negligenciar, afastando. É. E eu conversando outro com um representante, eu tava dando feedback com amor. Ele disse, cara, 3 anos, eu nunca vi tu estudar, nunca vi tu participar de um evento, nunca vi tu ler um livro, eu nunca vi você melhorar. Ele, não, eu participo de curso. Eu digo, participei de muitos. Aí eu cheguei numa reflexão muito profunda que eu tô pensando desde ontem. Eu disse uma coisa a ele assim, cara, eu estudo todo dia. E sabe qual é a questão? Como eu estudo todo dia, eu vou descobrindo que eu preciso aprender muita coisa. E quem não estuda não tem a percepção do que precisa aprender. Exato. Não fica essa preocupação. Quem estuda tem uma Ele incomodação. não tem essa inconsciência. É como se fosse, se eu não tenho um feedback, eu fico como otário a vida toda, achando que estou abafando. E se eu tenho essa retroalimentação, eu me incomodo o tempo todo porque machuca, dói, receber um feedback. Mas é o processo, de melhoria, né? É o processo. Então, assim, estudar nada não é para você vender mais, não é para você ser melhor do que ninguém, não é nada. É só para você perceber, ter percepções diferentes, poder evoluir. Um pequeno passo. Um pequeno passo. Então, é enxergar o que você não está enxergando. Porque tem muita coisa. Quando você começa a se enxergar, às vezes você fica com vergonha de você mesmo. Você vai dizer, poxa, eu sou essa tragédia. Putz, eu sou esse cara. Meu Jesus, dá vergonha. Eu quero apagar tudo isso aí. Não, mas você apaga fazendo diferente a partir de agora. Porque a memória das pessoas é muito curta. E quando você faz uma coisa muito boa, até aquela muito ruim, ela vai sendo abafada e vai ficar só boa. Se perguntar qual foi o deputado que você votou, estadual, federal, você talvez não lembre. Qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições? Você não lembra. O presidente você vai lembrar porque de uma forma ou de outra é trágica, né? Ou para perder ou para ganhar. Mas você não lembra. Quantas pessoas vão lembrar? Deixa eu também dizer um negócio aqui, entregar um negócio aqui, né? Você sabe como viu, Dano? Você sabe como eu comecei a ler livro? Diga. Escutando. Depois que eu começou a conviver com o Davidson. Porque ele disse, rapaz, eu leio 5 livros, você lê quantos? Eita, provocou, viu? Você lê quantos? Aí, eita, referencial é bom, né, cara? Aí, enfim. A gente precisa de boas influências. E você começa a conviver com pessoas também né? E quando é que ele virou apresentador de podcast? Só tímida que nem falava. Ele falou uma vez aqui, ele falou. Aí, enfim, aí começa a relacionar com pessoas, rapaz, eu leio 3 livros por ano, 4 livros por ano, e você? Mas eu vou acabar com essa história. Eu vou te fazer uma pergunta. Me impressionou. O que é que tu perdeu lendo um livro até hoje? Nada. Só ganha, né? Só ganha. Novos aprendizados. Às vezes, eu digo muito, até porque eu ministro curso, esse tipo de coisa, eu digo, gente, você vai fazer um curso, são 5 dias. Se você aprender uma coisa, tiver uma inspiração, já valeu os 5 dias. E tu acredita que... Só um virado de chave, né? Uma coisa isso vira é chave. uma palavra, um exemplo que pra você ali virou a chave. E outra coisa, Dani, você vê num curso, você não retém 10%. Aí você lê um livro, aí você vê uma coisa que você viu no curso, melhorou.
Aí você lê outro livro, Claro. já melhorou aquilo que você já viu. E vai ficando tão forte dentro de você que aquilo vira uma realidade, né? Mas foi muito bom o papo, viu, Dani? Sempre mágica, topada, incrível, maravilhosa. Consultora empresarial, Estamos aí. pena que ela não tem agenda, mas você pode. Vou deixar aí no QR Code, viu, Thiago? O telefone de Dani, não vai ter vaga, mas pelo menos fica. Na O seu descrição, telefone, né? bota aí o telefone Dani, diz teu telefone, Dani. Vou deixar na descrição. Não deixa Não, não. mas Ela não tem entenda. tempo pra gente, meu Mas amigo. entenda, a gente pode. É, a concorrência aqui tá grande, não tá dando Ele jeito. tá com medo de tu aumentar o ticket por conta da demanda, viu? Vai ficar Não. caro. Ei, vai mas ficar caro. entende, Inácio, eu vou botar o meu telefone. Ó. Bota meu telefone aí, Thiago, que eu vou mensurar se vale a pena ou não. Ah, bem. Fazer a ponte, Thiago aqui, ó, é o Lombardi. Alô, Thiago. Fazer a ponte, viu? Mas, Dani, ó. meio a meio, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, né? O DDD é 84 e o número é 996272277. Se ela fez agora, é propaganda, assim, né? E assim, Davidson e Inácio Júnior, né? Para fechar, algo que eu posso dizer a qualquer pessoa, desde aos profissionais que estão nos ouvindo, às pessoas mais jovens, amadores, enfim, invista em você mesmo. Isso faz com que a gente tenha mais valor no mercado. Faz com que a gente consiga abrir mais portas dentro do nosso trabalho, né, daquilo que a gente se propõe a fazer. Você falou, né, em estudar, Davidson? Já era o que eu estava pensando em reforçar aqui, porque realmente eu acredito nisso. Invista no desenvolvimento da sua própria pessoa, porque isso vai se refletir no negócio. A gente está no mercado para ganhar dinheiro. Ninguém está aqui fazendo filantropia, não, que nós não somos ONG. Isso é uma clareza bacana, É, viu? a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente precisa primeiro investir também. O que é que eu entrego para que eu valha mais nesse mercado? Para que eu suba mais, para que eu cresça mais. Qual é o seu propósito? Defina isso também, corra atrás. Agora tem um preço, tá? Você trabalha muito? Trabalho. Mas existe a noite, existe final de semana, existe... Te vira! Dê seus pulos, né? Como a gente fala por aqui. Mas é possível. Os frutos, eles virão. Para fechar, quero agradecer a sua audiência, seu carinho. Esse tema é relacionamento e esse é o momento de relacionar com você, Marilux Cast. Tamo junto. Até mais. Valeu, Valeu, valeu. gente. Tchau, tchau. Valeu, 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 valeu.